Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai dar início ao estudo do bloco 4 das atividades remotas de 2021. Então, essa semana vocês vão estar entregando na escola o bloco 3, pegando o bloco 4. E essa aula é a aula que inicia o bloco 4. Então, o nosso tema é Formas de orientação no espaço geográfico, parte 1. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é sobre a orientação pelo Sol. Então nós temos um astro, nosso céu, que a gente vê todo dia. A gente consegue percebê-lo no céu, um astro brilhante. É aquele astro que nos traz luz e calor na vida do planeta, certo? Então o Sol a gente consegue percebê-lo facilmente no céu durante o dia. Então, observando o Sol, o ser humano percebeu que esse astro surge ao amanhecer, ou seja, cedinho do dia, e ele desaparece ao anoitecer, ou seja, ao final do dia. E que esse movimento dele surgindo de um lado do céu ao amanhecer e dele desaparecendo do outro lado do céu ao anoitecer é um movimento que ocorre da mesma forma praticamente todos os dias. Então, observando isso, o ser humano definiu as orientações do céu, né? Com base nessa observação foi determinado um conjunto de pontos de orientação. Esses pontos de orientação são chamados de pontos cardeais, que são o leste, o oeste, o norte e o sul. Então, com essa visão do céu, com esse movimento do Sol durante o dia, o ser humano acabou definindo os chamados pontos de orientação, que são os pontos cardeais. Quais são os 4 principais pontos cardeais? Leste, oeste, norte e sul. Então, nessa próxima imagem a gente vai ver como é que isso ocorre. Então, pessoal, nessa imagem aqui ele está mostrando exatamente o movimento aparente do Sol durante o dia. Por que movimento aparente do Sol? Porque é a forma como a gente vê o Sol, como ele se movimenta na nossa vista. Porém, quem está movendo é a Terra, mas a gente vai ver isso mais à frente. Então, a gente vê o Sol da seguinte forma no céu durante o dia. Ele surge no horizonte aqui do lado direito da imagem, do lado aqui, ó, do braço direito do menino, do garoto. Então ele surge desse lado do horizonte e ele desaparece no final do dia do lado oposto, do outro lado. Então, ficou determinado que a direção em que o Sol surge no começo do dia passou a ser chamada de leste. Leste também pode ser chamado de oriente. Oriente significa nascente. Então, leste ou oriente é o lado da nascente do Sol, o lado que o Sol nasce. Já o outro lado, o lado oposto, ficou definido como oeste ou ocidente, que significa poente. Poente. Então, leste é ocidente ou nascente, que é o lado que o Sol nasce, e o oeste também é chamado de ocidente ou poente, que é o lado que o Sol se põe. Então, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, desse movimento que ele faz durante o dia. Foram também definidas outras direções, outros pontos de orientação, como o norte, que fica para a parte da frente aqui da imagem. O norte também pode ser conhecido como boreal ou
setentrional. Setentrional ou boreal também significa norte, tá certo? E aqui, nessa direção para trás, ficou definida como sul. O sul também pode ser chamado de meridional ou austral. Então, temos aqui essa figura que mostra que é exatamente a que tem a ver com o nosso próximo assunto, tá certo? Então vamos falar agora sobre a rosa dos ventos. Rosa dos ventos. Com base nos pontos cardeais, foram determinadas as direções intermediárias conhecidas como os pontos colaterais. Então, voltando aqui, esses 4 pontos aqui, que são o leste, o oeste, o norte e o sul, são exatamente chamados de pontos cardeais, tá certo? Então, com base nos pontos cardeais, foram determinadas as direções intermediárias, ou seja, aquelas que ficam entre os pontos cardeais, conhecidas como pontos colaterais. Pontos colaterais, que são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Existem ainda os pontos subcolaterais localizados entre os pontos cardeais e os colaterais. Então existe ainda os pontos subcolaterais que ficam entre os cardeais e os colaterais, que são norte, nordeste, norte, noroeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, leste, noroeste, leste, sudeste, oeste, noroeste e oeste, sudoeste. Os pontos de orientação cardeais, colaterais e subcolaterais compõem uma figura denominada rosa dos ventos. Então a gente vai estudar agora a rosa dos ventos, que ele tem todos os conjuntos de orientação, todas as direções, tá certo? Então, a junção dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais forma uma figura denominada rosa dos ventos, que a gente vai ver agora. Então, a rosa dos ventos, pessoal, é esse desenho aqui, que ele compõe diversas direções. Então, vendo aqui primeiramente, nós temos os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, esses são os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Norte, sul, leste, oeste. Mas entre os pontos cardeais existem os pontos chamados colaterais: nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Onde fica o nordeste? Aqui entre o norte e o leste. Então, o nordeste. Onde fica o sudeste? Entre o leste e o sul. Onde fica o sudoeste? Entre o sul e o oeste. Onde fica o noroeste? Entre o oeste e o norte. Então, essas 4 partes aqui, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, formam os pontos colaterais. Pontos colaterais. Esses aqui, ó. Tá certo? Nós temos também os chamados pontos intermediários ou subcolaterais. Esses já são um pouquinho mais complicados, porque os pontos subcolaterais eles ficam entre os cardeais e os colaterais. Então nós temos diversos pontos subcolaterais, que são 8. 8 são diversos. Por exemplo, aqui nós temos o nordeste, que fica entre o norte e o nordeste. Temos o chamado ex-nordeste. Então, o ex-nordeste ele fica entre o nordeste e o leste. Temos também o ex-sudeste, que fica entre o leste e o sudeste. Nós temos o sul-sudeste, que fica entre, aqui no caso, o sudeste e o sul. Nós temos também o sul-sudoeste, que fica entre o sul e o
sudoeste. Nós temos o chamado oeste-sudoeste, que fica entre o sudoeste e o oeste. Temos também o chamado oeste-noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste. E temos o noroeste, que fica entre o noroeste e o norte. Então temos 4 pontos cardeais, 4 pontos colaterais e 8 pontos subcolaterais. Então essas 16 direções formam essa figura chamada Rosa dos Ventos. Então a Rosa dos Ventos é formada pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Todo esse conjunto formam essa figura chamada Rosa dos Ventos, tá certo? Então, pessoal, o nosso dever de hoje é copiar e responder a seguinte atividade. A gente vai pesquisar as respostas dessa atividade na página 35 do livro de Geografia. Então eu vou mostrar para vocês aqui qual é a atividade que vocês vão fazer. Então essa aqui são 4 questões, tá certo? Então vocês vão responder a partir da página 35. Então são 4 questões, 3 questões para vocês responderem pesquisando e mais uma de completar também que vocês vão pesquisar, tá certo? Eu vou deixar essa tarefa lá em forma de foto no grupo de WhatsApp para vocês fazerem. Assim que terminar esse vídeo, vocês vão lá no grupo e que eu vou estar lá enviando a foto e vocês façam copia e respondam essa atividade. Não esquece de amanhã, quarta-feira, ir lá na escola entregar o bloco 4, entregar o bloco 3 e receber o bloco 4, tá certo? Então, por hoje é só. Essa aula aqui está encerrada, essa aula sobre as formas de orientação, parte 1, tá certo? Então, um grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau.